O texto para a nossa meditação de hoje à noite é a conclusão do Sermão do Monte. Eu me refiro a Mateus capítulo 7, a partir do verso 21 até o verso 29. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, e a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir, Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, nós prontamente podemos tirar algumas conclusões aqui. Esta é a conclusão do Sermão do Monte, e no Sermão do Monte Jesus vem explicando como é a vida no reino, como é a vida orientada e dirigida por Deus. E a primeira coisa que devemos dizer sobre este texto é que a ênfase de Jesus é, obviamente, sobre obediência aos seus ensinos, apresentados mais prontamente, mais de perto aqui no Sermão do Monte, desde o capítulo 5 de Mateus. E é interessante que os temas do Sermão do Monte são muitos antes desta conclusão. Eu vou citar brevemente os temas. Nós encontramos pelo menos 12 temas aqui no Sermão do Monte. Primeiro, o perfil dos discípulos, nas bem-aventuranças, obviamente. Nós temos os discípulos apresentados como sal e luz, maravilhosa influência no mundo. Nós temos Jesus falando sobre a importância da lei. A lei interpretada por Jesus Cristo, por exemplo, sobre homicídio, sobre divórcio, sobre falso testemunho, sobre amor, e Jesus fala também a respeito do ridículo da ostentação por meio de atos religiosos. Além disso, além desta reinterpretação da lei com a autoridade que Jesus tinha, nós temos algo sobre oração, especialmente orientações e modelo da oração. O chamado Pai Nosso é o modelo de oração que Jesus apresentou para os discípulos e para nós também. Jesus trata no Sermão do Monte sobre os perigos da ansiedade, sobre a prioridade que devemos dar ao reino de Deus e sobre a hipocrisia dos julgamentos precipitados. Eu quero fazer aqui um adendo. Não é julgamento, qualquer julgamento, porque nós aprendemos nas Escrituras que nós devemos sim julgar, mas nós não devemos julgar precipitadamente. E aí nós temos a regra áurea na vida. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também, porque esta é a lei e os profetas. Nós temos ainda a decisão e o compromisso de andar no caminho da vida eterna. Domingo passado eu falei a respeito dos dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito que devemos trilhar. E por último eu quero apresentar o perigo dos falsos profetas. O perigo dos falsos profetas porque eles são hipócritas. Apesar de terem dito para o Senhor, segundo as Escrituras, em teu nome fizemos muitos milagres, praticamos exorcismos e expulsando demônios,
Na verdade, eles professavam Jesus como Senhor, mas eram desobedientes e desencaminhavam aqueles que pretendiam seguir o caminho reto do Senhor Deus. Então, nós encontramos, em primeiro lugar, neste texto, nós encontramos a afirmação de Jesus, a confirmação de que nós devemos obedecer, especialmente obedecer às suas palavras. No verso 24 da leitura que fiz, isto fica bem claro. Vou reler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ênfase aqui, minhas palavras, e as põe em prática, e aí o ensinamento que encontramos. Quando nós lemos as minhas palavras, talvez queiramos acrescentar todas essas minhas palavras, as palavras do Sermão do Monte em especial, mas nós podemos estender este princípio para toda a palavra de Deus, porque nós só cumpriremos e estaremos dentro da vontade de Deus se procurarmos cumprir a palavra de Deus, e só cumprimos com a ajuda do Santo Espírito de Deus. Nenhum de nós tem condição em si mesmo para obedecer a Deus. Nós obedecemos quando nos entregamos à ação do Espírito que habita em nós, desde que aceitamos Jesus como Salvador. Quando ele diz que nós devemos obedecer estas minhas palavras, nós devemos ter muito cuidado com uma prática humana muito comum, que é aquela tendência de separarmos alguns trechos da palavra de Deus que nós obedecemos e outros que nós prontamente descartamos. É muito comum pessoas descartarem aquelas palavras do Senhor que confrontam pecados. Então, aquela palavra do Senhor que confronta um pecado meu, eu tenho a tendência de abandonar. Também aqueles trechos da palavra de Deus e também do Sermão do Monte, onde Deus, por meio da palavra, Jesus, por meio da sua palavra, expõe para mim mesmo as minhas motivações íntimas que são vergonhosas. Quero dar 2 exemplos. O sentimento de superioridade que nós encontramos naquela parábola do fariseu e do publicano. Graças a Deus te dou, porque não sou como os demais. Nós conhecemos esta parábola de Jesus Cristo. Ou então, aquela terrível motivação de dar aparência de piedade, mas sem o devido poder para viver o que Deus quer de mim, o que o Deus quer de nós. Naturalmente, as palavras do Senhor Jesus Cristo, nesta conclusão, são um convite para a autorreflexão, para cada um de nós. Reflexão que deve nos levar a viver mais e mais de acordo com a vontade de Cristo. Nesta afirmação de Jesus, logo no início da leitura que fiz, estas minhas palavras, este possessivo é o que é chamado de possessivo enfático, isto é para levarmos a sério que as palavras são do Senhor Jesus Cristo. Mas esta ênfase nas maravilhosas palavras de Jesus Cristo não nos devem levar a menosprezar outros textos. É possível que muitos dos irmãos conheçam o fato de que alguns teólogos nos últimos anos têm procurado fazer uma grande diferenciação entre as palavras de Jesus e as palavras do apóstolo Paulo. Desde passado muito distante, houve heréticos que, de fato, elegeram algumas partes das Escrituras e desprezaram alguns outros. Nós precisamos entender que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus para nossa correção, para que nós possamos viver segundo a sua vontade. Então, mesmo enquanto nós valorizamos as palavras de Jesus, não devemos desvalorizar a palavra de outros homens inspirados por Deus para nos ensinar o que Deus quer de nós. A nossa obediência, irmãos, nos relaciona com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós obedecemos, estamos obedecendo ao próprio Senhor Jesus, estamos agradando ao Senhor. Mas nós precisamos entender que a nossa obediência não é o que justifica os nossos pecados ou nos confere salvação, porque salvação, precisamos estar sempre lembrados,
é fruto da graça e misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo, aquele que se sacrificou por nós no Calvário. A nossa justiça, a nossa obediência é fruto de conhecermos e celebrarmos Jesus como único Senhor e Salvador. Então, o nosso alvo como discípulos de Jesus é obedecer. A nossa obediência é prova do senhorio de Cristo na nossa vida. Ora, se nós não obedecemos, o nosso testemunho é tão falso quanto o mau testemunho dos falsos profetas. Nós precisamos ter cuidado com isto. Há textos no Novo Testamento que nos ajudam a confirmar estas palavras. Por exemplo, na carta que João escreveu, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 6, e também no capítulo 2 e no verso 4, nós encontramos algo muito importante. Eu costumo separar logo os textos para facilitar o encontro, mas então vou ler para os irmãos 1 João, capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 4. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A prática é a obediência ao Senhor. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, na linguagem da nossa meditação, e não obedece, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. Que palavra maravilhosa e confirmadora. Muitas vezes, lamentavelmente, nós temos falsa segurança a respeito da nossa própria salvação. E fazemos isto quando nós imaginamos que estamos seguros por causa de algum evento, geralmente um evento religioso do passado. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, esta falsa segurança de uma coisa que aconteceu no passado, porque se nós somos do Senhor, nós vivemos o presente, obedecendo ao Senhor agora. Nós não devemos ter o fato de que um dia nós aceitamos Jesus em uma igreja, há muito tempo atrás, como a razão da nossa segurança. A razão da nossa segurança é que, por ser aquela uma decisão firme, consciente, nós continuamos servindo ao Senhor, confiando e dependendo dEle. Muitas vezes também a nossa falsa segurança está em alguma prática religiosa, em algum ritual religioso, e rituais não nos conferem absolutamente esta segurança. O que confere a segurança é nós permanecermos em comunhão com Ele. A nossa obediência a Deus, sem dúvida, nos dá evidência de que nós temos comunhão com Ele, como nos afirmou João nos textos que li há pouco tempo atrás. E a obediência nos abençoa a nossa vida em todas as suas áreas, Então, o que nós encontramos aqui é o apelo, ou então, é melhor dizer, a orientação do Senhor. É mais do que apelo, é uma ordem que Ele nos dá de que nós obedeçamos às suas palavras. Eu disse que, por extensão, toda a palavra do Senhor. Mas Jesus completa a sua palavra no texto que li, trazendo ao nosso conhecimento duas ilustrações muito simples, e porque simples e diretas, são muito poderosas para que estas ilustrações permaneçam conosco, nos inspirando a uma vida de obediência. Ele faz duas analogias ou duas comparações. E nessas comparações ele confirma a importância da obediência aos seus ensinos. A primeira das comparações é daquele homem prudente, que constrói a sua casa na rocha.
algum debate, e por vezes nós lemos ou ouvimos alguém interpretando este texto erroneamente, fazendo desta rocha, o que não é o caso aqui, aguardem o que vai ser dito, a nossa rocha é Cristo. Obviamente que Cristo é o Salvador, mas a rocha, neste texto de Jesus Cristo, não é Cristo em si. Ele disse, aquele que obedece às minhas palavras. Ele continua a dizer isso. Nós precisamos atentar para isso, porque a obediência é a Cristo, mas é especificamente as palavras do Senhor Jesus Cristo, os princípios que Ele nos apresenta, o que constrói na rocha, pauta a sua vida pelas orientações da palavra de Deus, Sim, aqui no Sermão do Monte, mas a palavra de Deus, como vai paulatinamente sendo compreendida e paulatinamente, por causa das nossas inseguranças e as nossas limitações, sendo obedecida. E quem obedece à palavra de Deus é abençoado, mesmo no meio de grandes provações. A rocha aqui é a palavra de Jesus, especificamente, como já disse, no Sermão do Monte. Não apenas isto. Nós precisamos entender logo desta primeira analogia, desta primeira ilustração de Jesus Cristo, que a vida de todo ser humano é provada, é testada. E neste texto nós nos demonstraremos sábios ou tolos. As figuras estão muito bem apresentadas aqui, quando ele fala sobre que este homem sábio, este homem prudente, construiu a sua casa, construiu a sua vida, e as figuras são interessantes, e nós temos lembranças muito recentes do Brasil e de outros países, onde houve cataclismas e as pessoas experimentaram grandes dificuldades. Quando os rios encheram, quando os ventos sopraram, e com todas aquelas dificuldades, a casa do homem prudente não caiu, porque ela estava fundamentada aqui na palavra de Deus, na orientação de Jesus especificamente. Quem constrói a sua casa nos princípios da palavra de Deus, vence, porque ele faz aquilo que Deus quer que ele faça. De outra sorte, Jesus fala também, na outra ilustração, do homem insensato, do tolo. Ele constrói a sua casa sobre a areia. Ele é desobediente, e nós podemos classificar e dizer que esta desobediência faz com que ele viva de modo ímpio, de modo rebelde e de modo indiferente. Ele é ímpio, é rebelde, é indiferente, mas ele também é hipócrita se ele faz uma confissão pública de que é do Senhor, não sendo do Senhor e continuando na vida sem fundamentos. E nós notamos na palavra de Jesus Cristo que, como mestre por excelência, ele repete a natureza do teste. Rios enchem, ventos sopram, só que neste caso a casa cai, a vida é destruída. Que tragédia. Amados, um pouco mais sobre estes testes. Eu estava lendo um comentarista muito interessante e ele afirma o seguinte: os testes são geralmente em 3 áreas. O teste da vida de um ser humano muitas vezes tem a ver com as provações. A palavra grega para provações é thlipsis, que quer dizer o esmagamento. O pastor Rodrigo hoje falou a respeito disso, não é? O esmagamento de uvas para fazer vinho, em algumas culturas ainda é desta forma, não é? Nos lagares, por exemplo, na Europa do passado, isto era feito com os pés. Sim, senhores, com os pés. As uvas eram esmagadas. Então, a figura para sofrimento, que faz parte do teste da vida humana, é provação, é sofrimento. Mas o segundo modo de provação é no julgamento final. Aliás, este texto de Jesus Cristo faz referências, não tão diretas, mas faz referências ao julgamento final.
Quem não é sábio, mas é tolo e não constrói a sua vida nos princípios da palavra de Deus, será julgado. E por que não dizer a palavra do Novo Testamento? Será condenado no julgamento. E ninguém de bom juízo desejará ser julgado sem estar devidamente acobertado pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Mas também, um outro modo de sermos testados, eu achei interessante esta afirmação, é na nossa autoavaliação, a avaliação que cada um de nós faz. Porque sim, quando nós temos sabedoria, temos inteligência, temos algum conhecimento, e nós começamos a ver como é que nós estamos a respeito desta mensagem de Jesus Cristo, naturalmente nós somos provados. É maravilhoso quando, assim, provados na nossa própria análise de nós mesmos, nós chegamos à boa conclusão de que precisamos mudar. Em vez de insensatos, precisamos nos tornar sensatos, nos tornar sábios. E para fazer isso, naturalmente, o que precisamos fazer é ler ou ouvir a palavra de Deus. Desde que eu comecei a conhecer alguns irmãos que, de fato, por acidentes ou alguma dificuldade não podem mais ler, eu pensei a respeito da maravilha de podermos ouvir a palavra de Deus, especialmente neste tempo, não é? A palavra de Deus tem muitas formas para chegar até nós, mas nós devemos nos utilizar destes meios para assumir a necessidade de não apenas conhecer a palavra, vendo ou ouvindo, mas a viver esta palavra. Porque Jesus é tão claro, é o que a conclusão quer dizer. Nós temos de, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, obedecer essa mesma palavra. E aí a pergunta natural nesta conclusão tão pequena, tão breve de Jesus Cristo, mas direta em que qual é o alicerce da minha vida hoje? Qual é o alicerce da minha vida no tocante à palavra de Deus? Sim, é muito comum aos seres humanos em geral escolhermos textos do próprio Sermão do Monte, que nós temos levado a sério, e outros que, geralmente por causa da natureza confrontadora do nosso próprio pecado, nós descartamos. É importante que não seja assim. Portanto, o que precisamos fazer é, enquanto há tempo, enquanto temos a condição de pensar e refletir a respeito disto, enquanto temos a capacidade dada por Deus de julgar pessoas à nossa volta e a nossa própria vida a respeito de o que acontece quando eu obedeço a palavra de Jesus. O que acontece comigo quando eu desobedeço? A diferença é muito grande. Quando eu desobedeço, eu já tenho um vislumbre do que poderá continuar a acontecer de tragédias na minha própria vida. Eu quero deixar uma afirmação simples com todos os irmãos e amigos. Eu tenho refletido muito a respeito disso e tenho me regozijado no Senhor com a verdade daquilo que vou dizer para os irmãos. É algo muito breve. A vida de obediência a Jesus Cristo, a vida de obediência à palavra de Deus é incomparavelmente melhor do que a vida daqueles que desprezam a orientação de Deus na sua vida. E um salmo que vem à minha mente e que eu gostaria que fosse conhecido por mais pessoas. Eu quero encorajar pais e avós que estão ao alcance da minha voz a fazerem o que necessário para que seus filhos e aquelas crianças que estão debaixo da sua orientação, da sua responsabilidade, decorem textos da palavra de Deus. Eu confesso que eu não seria capaz agora de recitar o Salmo 1, conforme nós temos aprendido recentemente, porque hoje em dia há tantas edições da Bíblia e eu fico pensando que coisa incrível. É maravilhoso que tenhamos tantas versões, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que
algumas edições do Codex, do livro, da Bíblia, hoje são meio confusos. Eu vou dizer qual é a confusão a que eu me refiro. Nós temos Bíblia de todo jeito, né? Vocês sabem que nós temos Bíblia de muitos teólogos. Alguns deles, aparentemente, não conhecem a palavra de Deus. Essa que é a verdade. Se você analisar, como pastores e estudiosos da Bíblia, professores da escola bíblica dominical estudam, sabem que algumas coisas que são ditas como comentário da palavra de Deus não batem com a palavra de Deus. Aí eu entendo que é por conta de comercialização da Bíblia, tem Bíblia de idoso, Bíblia de adolescente, pasmem os amados, eu não vou citar todas as que eu conheço, Bíblia do mergulhador, tem Bíblia do mergulhador. E aí Bíblia de alguns outros tipos de gente, de ser humano, que de fato nós temos dificuldade de entender até a sua condição, apesar de os respeitarmos. Os inteligentes sabem sobre o que estou falando. Muito bem, precisamos ter muito cuidado. Quando nós vamos comprar uma Bíblia, é importante reconhecermos, se a Bíblia tem comentários, reconhecemos a diferença entre o texto, que revela a vontade de Deus para nós, e o comentário do texto. No passado, já bem distante, quando a gente ia comprar uma Bíblia, era só de Gênesis a Apocalipse, só. E havia menos perigo. Porque se você não conhece bem a Bíblia ainda, porque não foi exposto a comentários de fato honestos e puros a respeito da busca da verdade, você pode ler um comentário e você lê o texto sagrado, a orientação até a conclusão de Jesus no Sermão do Monte, e lendo o comentário você é desencaminhado. Então tenha muito cuidado com o que é. Mas então eu me referia à responsabilidade como pais e avós, e pessoas responsáveis por crianças especialmente, para incutirmos neles a palavra de Deus. A palavra de Deus, e não o comentário sobre a palavra de Deus. O Salmo 1 começa assim: bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que feliz. É de fato uma pessoa segura em Deus, confiante por causa da sua segurança dele. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí o salmista começa a dizer o seguinte: ele, veja só como é maravilhoso, ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, tudo o que ele faz prosperará. É verdade, a palavra de Deus diz isso, tudo o que ele faz prosperará. A figura que vem à minha mente neste verso, que ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, é especificamente uma árvore que eu encontro e muitas vezes fotografei quando eu vou a caminho da nossa congregação Nova Canaã, lá no Rio Urubu. A árvore frondosa, verde, lindíssima, está ao lado do Rio Urubu, a cerca de 3h30 de distância aqui de Manaus. E que árvore bela! Eu faço a comparação com algumas outras árvores que eu conheci e fotografei em desertos. Mirrada, seca, e sua figura tira a inspiração de qualquer um. Olha, a vida daquele que medita na palavra de Deus, aprende e procura cumprir e cumpre, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, era árvore frondosa, árvore plantada junto a correntes da água, e que dá seu fruto na estação própria, tudo no tempo devido, porque obedece à vontade de Deus. Convenhamos, algumas decisões da vida humana só podem ser tomadas quando nós já temos maturidade para estas decisões. E me permita dizer, especialmente para o benefício de pré-adolescentes, adolescentes e jovens, que a decisão sobre se casar ou com quem casar é uma destas. Casar é uma bênção. Atilano Muradas tem um cântico muito interessante a respeito disso. Casar, você vai ver, é uma maravilha,
mas eu quero confirmar isto, no tempo certo. Se acelerado este processo, geralmente é um transtorno, Toda vez que eu leio este Salmo 1, eu lembro isso, no tempo próprio, porque ao longo da minha vida pastoral eu tenho aconselhado alguns que de fato deram fruto, moças e rapazes, deram fruto fora do tempo e foram auxiliados, mas sofreram o que não precisavam sofrer se tivessem levado a sério orientações da palavra de Deus, especialmente aquelas que têm a ver com a disciplina para as decisões no tempo certo. Aliás, hoje é um dia de festa, como os irmãos sabem, especialmente por causa da palavra que já demos para o irmão Daniel. Na minha conferência com o irmão Daniel, eu confirmei bastante essa questão de decisões importantes da vida. As decisões da vida humana, no estágio em que o irmão Daniel está, se tornarão cada vez mais complexas, mas cada vez com potencial melhor para que experimentemos toda a vontade de Deus, para que Ele nos use como seus instrumentos, para a glória do seu nome e o cumprimento dos ministérios que cada um de nós tem. O texto continua, não é assim com os ímpios. Novamente aqui nós vemos um certo paralelo com as ilustrações de Jesus, né? O sábio, mas o tolo que constrói a casa na areia. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos. Na linguagem de Jesus Cristo, Ele recompensa a vida dos sábios, dos prudentes, dos obedientes, mas o caminho dos ímpios traz destruição para eles próprios, mas para os que estão à sua volta. Eu sei que os amados ouvintes, os amados irmãos sabem destas verdades, mas a minha palavra hoje é para lembrança. A lembrança é a importância da obediência às palavras de Jesus, como diretamente explanadas na sua conclusão do Sermão do Monte, mas que eu quero estender, porque é verdade, a nossa obediência aos princípios e orientações da palavra de Deus. Portanto, vamos nos empenhar em conhecer, mas vamos nos empenhar para conhecer e cumprir. Isso só é possível com a ajuda de Deus. A minha oração é que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine constantemente, para que nós saibamos cumprir a sua soberana vontade. Amém. Amém.